Olá, boa noite. Boa noite. Hábito perigoso. Refrigerante é o 6º alimento mais consumido pelos adolescentes. Os riscos para a saúde com o consumo excessivo de sal. Hospital Centenário de São Leopoldo vai ampliar o número de leitos. Estado negocia repasse de áreas para bater parte da dívida com a União. Entra em vigor lei que obriga o uso de faróis nas estradas, mesmo durante o dia. E a passagem da tocha olímpica pelos municípios da região metropolitana. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A lei que torna obrigatório o uso de faróis baixos nas estradas entrou em vigor nesta sexta-feira em todo o país. A maioria dos motoristas já tinha adotado o hábito, que permite maior visibilidade dos veículos. Hoje pela manhã, quase todo mundo que transitava pela Freeway lembrou de ligar o farol baixo, agora obrigatório em rodovias estaduais e federais, também durante o dia. Mas, olhando assim, parece uma iluminação desnecessária. Não é. Nos Estados Unidos, segundo dados oficiais, medida semelhante fez com que o número de colisões entre carros caísse 5% e o número de atropelamentos de pedestres e ciclistas 12%. Ver e ser visto. Essa regra de ouro do trânsito também pode contribuir aqui no Brasil para salvar vidas. Com o farol aceso, numa outra passagem ou um pedestre atravessando a via, ele vai ter mais condições de ver o veículo e até medir a distância que o veículo está para poder cruzar a via ou pedestre ou o veículo fazer a ultrapassagem com segurança. O uso do farol baixo de dia já era obrigatório para os motociclistas. Motoristas de carros estão se adaptando bem à nova norma. Eu acho que isso é para ajudar muito as pessoas, tanto facilitar para as pessoas e para o motorista também. É normal, por segurança eu costumava usar sempre já, porque eu dirijo moto e chama mais atenção com farol. Aumenta a chance de visão dos carros. Condutor que for flagrado dirigindo com o farol baixo desligado durante o dia será punido com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. Em novembro, a multa ao infrator subirá para R$ 130. Os servidores do Detran decidiram em assembleia que vão entrar em greve a partir de segunda-feira. Eles reivindicam um reajuste de 26,7%, referente à inflação acumulada entre maio de 2012 e junho de 2016, além do pagamento de promoções e a reestruturação do departamento. A paralisação deve atingir serviços como expedição de carteira de motorista, registro de veículos e fiscalização de trânsito. A direção do Detran informou que vai se pronunciar somente após o comunicado oficial da greve. Melhorias no Hospital Centenário em São Leopoldo. 7 clínicas serão revitalizadas e o número de leitos vai ser ampliado. A antiga área administrativa do hospital e o telhado também passam por reformas. Detalhe na reportagem da TV Fevale. O Hospital Centenário é o único da cidade e atende em média 8.000 pessoas por mês. Atualmente, várias obras estão sendo feitas para ampliar o atendimento à comunidade. As obras acontecem em 3 etapas que envolvem a reforma da antiga área administrativa do hospital, a conclusão da obra dos telhados e a revitalização de 7 clínicas. Hoje a gente está com um canteiro de obras bem extenso aqui no Centenário. A gente está com a obra do telhado, que é uma obra de 2011, e a gente conseguiu retomar agora, nesse ano de 2016. A gente está com a reforma da multiclínica, que é um grande foco aqui, um ponto bom para o Centenário. E essa reforma da multiclínica, ela se expande assim soa muito bem, porque era uma clínica muito utilizada pelo município, pelos convênios e particulares. 119 leitos serão reformados até maio de 2017. Somente nesta parte da obra, que vai abrigar a multiclínica, 20 leitos estão sendo revitalizados. A revitalização da estrutura que vai abrigar a multiclínica iniciou em junho deste ano e a previsão para a conclusão das obras é de 6 meses.
Sobe para 169 o número de mortes provocadas por gripe A no estado este ano. Já a notificação de novos óbitos caiu para 9 em junho, contra 17 no mês de maio. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria da Saúde, que também fez um balanço das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. As notificações tiveram queda com a chegada do frio. No ano, o Rio Grande do Sul contabiliza mais de 2.200 casos confirmados de dengue, 61 de febre chikungunya e 44 de zika vírus. O tempo volta a ficar instável na região leste neste fim de semana. Em Porto Alegre, o sábado começa com sol, mas a chuva chega a partir da tarde, máxima de 15 graus. Em Novo Hamburgo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no decorrer do dia, mínima de 9. Mesma situação no litoral norte, onde venta fraco. As temperaturas variam dos 11 aos 17 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como foi a passagem da tocha olímpica pelos municípios da região metropolitana. E depois do intervalo, com a presença de ministros, reunião no Palácio Piratini discute a relação do Estado com o governo federal. Nós já voltamos. Três pessoas foram presas em uma ação da polícia contra os crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Porto Alegre, Cachoeirinha e Sapucaia do Sul. Entre os detidos está um empresário que usava uma revenda de automóveis para lavar o dinheiro do crime. Foram apreendidos veículos, documentos e computadores. O grupo visado na operação é uma célula da organização criminosa que utilizava um veículo blindado, conhecido como Caveirão da Morte, para cometer assassinatos na região metropolitana. A instabilidade chega ao norte do estado neste fim de semana. Na Serra, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 10 graus. Mesma situação na região do Planalto. Em Passo Fundo, a temperatura não sobe muito, máxima de 13 graus. No Noroeste, o sábado vai ser de tempo fechado. Chove forte em Ijuí, onde a mínima fica em 9 graus. Operação Bunker fecha depósito de armas e drogas no bairro Jardim Ipu, zona norte da capital. 2 homens foram presos. As investigações da polícia apontam que o local funcionava como um quartel-general do tráfico, abastecendo pontos de venda de drogas em toda a região metropolitana. Foram apreendidas armas e munição que bandidos podiam até alugar para ações criminosas. Os policiais também encontraram uma contabilidade do tráfico e grande quantidade de entorpecentes. O sal é um dos principais vilões na dieta de muitos brasileiros. Ele tem um papel importante para o bom funcionamento do organismo, só que o consumo excessivo pode trazer problemas à nossa saúde. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde e do IBGE, os brasileiros consomem mais do que o dobro do sódio recomendado. Detalhes na reportagem da TV Univates. O brasileiro tem costume de comer alimentos salgados, às vezes em excesso. Pesquisa afirma que 5 gramas é o indicado para consumo de sal por dia, mas no Brasil, a média é de 12 gramas, mais que o dobro do indicado. Então a gente está muito ligado à cultura do sal, né? Nós fazemos um uso já culturalmente excessivo de sal de muito tempo. Até fazendo um resgate histórico, né? O sal era usado como conservante de carnes, não necessariamente para deixá-las salgadas. Então, ele está intrínseco à produção artesanal ou até mesmo quando a gente vai produzir um pão ou uma salada ou alguma carne em casa. Então, a gente tem que ter um cuidado, e esse talvez seja o mais fácil de fazer, na hora de administrar o sal, né? Dá para fazer com metade da quantidade de sal e realçar o sabor com outros tipos de condimentos que não têm o sódio. O excesso de sal pode ser prejudicial à saúde. Que a pessoa vai observando um aumento de doenças, seja elas cardiovasculares, né, que pode provocar problemas renais, a própria hipertensão, que está associada também ao consumo de sal, né? Então, assim, vários problemas de saúde crônicas que a gente hoje tem, né, está associada, sim, também
também ao consumo de sal. Dona Neuci que o diga, é hipertensa, por isso a alimentação é controlada. E o médico diz, não, de hoje em diante a senhora é uma hipertensa, vai ter que começar a tomar remédio para pressão alta. Daí eu perguntei, mas tomar só um pouco, doutor? Ele disse, não, tem que esse teu tratamento é pro fim da tua vida. Mas não se preocupe, a comida não precisa ficar sem gosto. Ao invés do sal, temperos são indicados. Tentar fazer essa substituição, procurar cuidar na informação nutricional dos alimentos, né, os produtos que contêm muito sódio. Um exemplo são os alimentos embutidos. Em caso de lanches, né, daqui a pouco está substituindo as bolachinhas por frutas, né? Além do cuidado com os alimentos, a prática de atividades físicas auxilia na boa saúde. Alívio no bolso. O índice de preços ao consumidor amplo, medido em junho na capital gaúcha, apresentou deflação de 0,02%. Foi a menor taxa entre as 13 cidades pesquisadas pelo IBGE. O resultado foi puxado principalmente pelo grupo de transportes, que apresentou variação negativa de 0,93% por conta da queda no preço dos combustíveis. No acumulado do ano, o IPCA de Porto Alegre ainda registra alta de 5,1%, a segunda maior variação do país. Fim de semana de tempo fechado no oeste do estado. No sábado, chove o dia todo em Uruguaiana e as temperaturas não sobem muito, máxima de 14 graus. Situação semelhante em São Borja, que vai ter mínima de 10 graus. Em Alegrete, fim de semana de chuva e muita nebulosidade. Sábado chove, mas no domingo o tempo começa a abrir. As marcas chegam aos 14 graus. E veja depois do intervalo. No penúltimo dia em território gaúcho, Tocha Olímpica percorre municípios da região metropolitana. E a gente mostra em instantes. No centro do estado, o fim de semana vai ser marcado pela instabilidade. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Mínima de 11 graus. Situação semelhante em Santa Maria. As marcas chegam aos 17 graus. O tempo fica instável também em Cachoeira do Sul e o frio diminui. Mínima de 11 graus. O Sindicato dos Taxistas apresentou à Prefeitura de Porto Alegre projeto de criação do serviço de táxi executivo. A proposta tem como objetivo oferecer uma alternativa ao uso do transporte por aplicativos como Uber. De acordo com o texto encaminhado ao Executivo, os veículos teriam obrigatoriamente 4 portas, ar-condicionado e acesso à internet. Já o pagamento da corrida poderá ser feito com cartão de crédito. Arroz e feijão. Estes dois importantes alimentos estão entre os mais consumidos pelos adolescentes brasileiros, de acordo com uma pesquisa que entrevistou estudantes de quase 1.500 escolas. Mas se por um lado eles têm caprichado, por outro as bebidas ainda deixam a desejar. Segundo o estudo, o refrigerante é o 6º alimento mais consumido pelos jovens, um costume que pode custar caro no futuro. O primeiro copo é logo cedo. Toma café da manhã, a gente toma refrigerante, né? Nalanda faz parte do grupo que mais ingere refrigerantes no país. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a bebida é o 6º alimento mais consumido pelos adolescentes brasileiros. Ganha até das frutas e hortaliças. O estudo também mostrou que, entre eles, quase 20% apresentam sobrepeso e mais de 8% já foram diagnosticados com obesidade. Um dos motivos é o açúcar presente no refrigerante. 20 gramas de açúcar ou 2 colheres de sopa. Essa é a quantidade exata que você ingere ao tomar um copo com 200 ml de refrigerante. Agora imagine você, se esse mesmo copo fosse tomado todos os dias durante uma semana. É açúcar que não acaba mais. Tanto açúcar pode intoxicar o organismo e transformar a nossa saúde em uma bomba relógio. Eu tenho açúcar vindo da massa, do pão, da batata. Opa, açúcar não, né? Carboidrato. Mas ele se torna açúcar. E aí eu vou lá e consumo açúcar pronto, açúcar de açucareiro, aquele branquinho, e em excesso.
Nosso hormônio, que é responsável por pegar esse açúcar do sangue e acomodar nos órgãos e aproveitar esse nutriente, não consegue. Ele começa a fazer um processo de resistência à pré-diabetes. O refrigerante ganhou os holofotes em junho, depois que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pretende proibir a venda da bebida nas escolas de educação básica. Poucos dias depois, a Coca-Cola Brasil, a Ambev e a PepsiCo Brasil decidiram parar de vender refrigerantes para escolas com estudantes de até 12 anos. Em nota, no entanto, as empresas disseram não serem as únicas responsáveis pelos índices de obesidade nos adolescentes. Apesar de não ter uma filha obesa em casa, Dona Arlete não abre mão do discurso. Eu falo, não tomar, né, faz mal, essas coisas assim, né, mas ela continua tomando. Então não adianta, né? O Cristiano é outro que insiste no refri. Mais uns 3, 4 litros de refri por dia. A bebida até parece um líquido dos deuses, porque substituí-la por água ou suco natural está fora de cogitação. Fico legal com o refri. Refri é mais tria. Um acordo firmado hoje prevê o repasse à União de áreas de terra pertencentes à Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Em troca, haverá o abatimento de parte da dívida gaúcha. O documento foi assinado em reunião do governador José Ivo Sartori com ministros no Palácio Piratini. O documento prevê a transferência de 2 terrenos ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para serem usados no assentamento de trabalhadores rurais. Além disso, o governo federal se compromete a repassar R$ 800 mil para a viabilização do pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter 2016. Transmita ao presidente Michel Temer, reforcem a ele a nossa mensagem de esperança e dizer que ele possa fazer o melhor para a mudança do papel do poder público na vida nacional, para a vida do nosso país, para lá no futuro melhorarmos realmente a vida das pessoas. O ajuste fiscal foi tema do discurso do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo ele, a estimativa é de que o governo federal deva economizar R$ 140 bilhões em 3 anos, com o congelamento de despesas. As medidas que nós anunciamos ontem seguramente não são nada populares. Nós estamos revendo pessoas que recebem auxílio-doença indevidamente há muito tempo e que certamente gostariam de permanecer e não vão continuar recebendo. Nós vamos cuidar de pessoas que estão recebendo seguro por acidente do trabalho há 10, 20 anos e, por certo, que também não é justo que recebam. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que deve liberar recursos para as unidades de pronto atendimento do Rio Grande do Sul em setembro. 12 UPAs estão fechadas, aguardando recursos para a compra de equipamentos. Nós estamos pedindo ao governo federal, à área econômica, recursos para colocar em dia tudo que está pronto para que possa funcionar. Já temos a recuperação do nosso orçamento, recuperamos 5 bilhões e meio que estavam contingenciados. Depois da cerimônia, os ministros participaram da inauguração da segunda fase de obras do Hospital Santa Clara. A principal unidade do complexo hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre vai receber 10 milhões de reais anunciados pelo governo federal em 2014, além de 4 milhões e meio de reais próprios da instituição. As obras incluem a reforma da maternidade e da UTI neonatal, além da construção de um novo andar cirúrgico e uma torre de elevadores. Fim de semana de instabilidade no sul do estado. Em Bagé, pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 8 graus. Em Pelotas, sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. As marcas não ultrapassam os 16 graus. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. Em Rio Grande, mínima de 11 graus. A tocha olímpica percorreu hoje outros 7 municípios gaúchos. Um deles foi Novo Hamburgo, onde o fogo chegou pela manhã. O revezamento durou cerca de 2 horas e mobilizou os estudantes do município. Os moradores também foram às ruas para ver de perto esse momento histórico e recepcionar com festa o símbolo dos Jogos Olímpicos. E hoje
hoje é o penúltimo dia da tocha em solo gaúcho. À tarde, a chama seguiu para a Serra, passando por Gramado, Canela, Nova Petrópolis e agora à noite ela está em Caxias do Sul. Pela manhã, as primeiras paradas da tocha foram as cidades de Canoas e Esteio, na região metropolitana. O revezamento começou bem cedo. O sol nem tinha aparecido no céu e a comunidade de Canoas já estava nas ruas. Yolanda e os colegas de trabalho tomaram o chimarrão da manhã na calçada, à espera da tocha olímpica. Todos nós recebemos essa tocha de braços abertos. É um momento ímpar, talvez o único de uma geração, onde as nossas crianças, os nossos jovens, todos nós vamos poder fazer parte desse grande momento do Brasil. Este grupo circense usou os arcos olímpicos para marcar a abertura do caminho. E um paraquedista desenhou o céu até pousar perfeitamente no ponto de chegada da chama. A honra de começar a condução coube ao José Carlos, atleta de rústicas e guarda municipal da cidade. Neste momento, eu sou o número um que vai conduzir a tocha, né? Eu, como guarda municipal e funcionário público, é uma honra ter representado o município. Em Canoas, 10 pessoas conduziram a tocha num percurso de 2 quilômetros para a alegria de milhares de pessoas, como a dona Olinda, que nem precisou sair de casa. Fica na história das crianças, da gente, do povo, fica na história. Na sequência, Esteio foi a cidade que recebeu a tocha olímpica. Mais uma vez, 6 esportistas locais e pessoas da comunidade conduziram a chama olímpica, acesa na Grécia, e que percorre o Brasil até a sede dos Jogos no Rio. A Pietra é professora de judô e terá mais um ensinamento para os alunos. Vou dizer que é emocionante, dizer para eles que eles continuem no esporte, que um dia talvez cheguem lá, né? Que possam também carregar um símbolo desse se vier para cá de novo. Aguardando a passagem ou correndo ao lado da tocha, a cidade parou para receber o símbolo olímpico. Ver pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade aqui, nos orgulha, nos motiva a investir cada vez mais no esporte, na cultura, na educação, para elevar a qualidade de vida e transformar a vida de muitas pessoas. O Cristiano e os coleguinhas eram muito pequenos nas últimas Olimpíadas, pois os Jogos no Brasil serão inesquecíveis também por esta lembrança. Viu uma tocha passando. Tinha um atleta levando? Sim, foi o que eu disse, atletas. Torcer pra quem? Brasil, né? Esporte é tudo de bom, né? Acho que a gente tem que incentivar os filhos a praticar esporte, porque é uma das coisas que faz eles irem por um caminho melhor, com certeza. A tocha olímpica se despede amanhã do Rio Grande do Sul. Neste sábado, ela vai passar pelas cidades de Bento Gonçalves e Torres. Depois, a caravana segue para outros estados. Ao todo, a tocha vai percorrer 300 cidades brasileiras até chegar ao Rio de Janeiro para a abertura dos Jogos Olímpicos no dia 5 de agosto. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até lá. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.